Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Mortgage. O meu nome é Mário Damião. Para você que ainda não assistiu nenhum dos nossos vídeos, Dr. Mortgage é o nome pelo qual eu sou conhecido nos Estados Unidos, por já trabalhar com financiamento de imóveis aqui há 22 anos. Hoje, porém, a nossa atenção será voltada a um outro tema. Hoje falaremos do visto EB5. Esse visto EB5 é um visto que permite investidores obterem a sua legalização, a sua naturalização nos Estados Unidos. É um processo relativamente simples, comparado com outros que tem que se esperar por muito tempo. Os Estados Unidos, a partir de 1990, contemplou a ideia de trazer investidores aqui, ou trazer imigrantes, que fossem acrescentar financeiramente a economia americana. Eu entendo que existem muitas razões para a imigração. Por exemplo, o Brasil, nos anos 1800, no começo do século XIX, teve um fluxo muito grande de imigrantes para substituir a mão de obra escrava. E depois, então, a partir da Primeira Guerra Mundial, nos anos 1930, por aí, teve uma grande migração também para o Brasil, ou uma migração ao Brasil. Tivemos japoneses, alemães, italianos, portugueses. Muita terra foi oferecida pelo governo brasileiro para aqueles que quisessem vir, especialmente ao sul do país, desenvolver aquela região, desenvolver a agricultura, café, mais propriamente dito, e outros produtos, claro. Então, isso é muito normal. Um incentivo. A Austrália, durante muito tempo, ofereceu incentivos. Alguns países da Europa oferecem até um salário. Países que a população está decaindo ou diminuindo muito rapidamente, porque as pessoas têm um filho apenas. 2 pessoas, um filho. Ou, em alguns anos, metade da população, 2 para 1, não é? Então, a ideia de imigração já é muito bem entendida no mundo inteiro. Agora, por que você que talvez não seja um perseguido político, você que talvez não esteja com um problema financeiro muito grave, por que você iria querer imigrar para os Estados Unidos? Bom, esse visto que nós estamos falando hoje, o EB5, não é necessariamente para quem quer imigrar. Por exemplo, quais são as vantagens de se ter uma dupla cidadania? Eu vou citar um exemplo que acabou de aparecer. Olha só, eu me lembrei que o apóstolo Paulo, quando estava sendo preso, chegou para o centurião e falou assim: eu apelo a César. E ele falou: a César? Como assim? Eu, para ser cidadão romano, tive que pagar muito dinheiro. E Paulo falou: bom, eu é por direito. A gente entende que a mãe de Paulo era judia e o pai era romano. Talvez um soldado romano. Nas peregrinações, nas guerras, se casou com essa judia. Paulo não seguiu muito o lado romano, mas se tornou um grande judeu, vamos dizer assim. E então imagina-se que talvez até o pai tenha sido morto quando ele ainda era criança e ele foi criado 100% judeu. Mas a ideia de ter essa dupla cidadania, então, é que pode ser muito conveniente. Por exemplo, se você tem um filho que estuda medicina nos Estados Unidos e o seu filho fica conhecendo uma estudante francesa, aqui também, os dois estão na Harvard, por exemplo, e aí eles se formam e gostariam de recomeçar uma vida juntos aqui nos Estados Unidos. Bom, dependendo da idade do seu filho, e se ele for solteiro, até 21 anos de idade, todos os membros da sua família se beneficiam dessa cidadania americana, dessa residência americana. Por que eu falo residência e cidadania? Porque primeiro você tem que ser residente, para daí se naturalizar. A residência vem relativamente rápida, processos que levam menos de 12 meses, e aí a cidadania geralmente vai levar uns 5 anos. Bom, uma outra razão é, alguns dizem, mas isso não é patriótico, você está querendo tirar dinheiro do nosso país. Não é bem assim, porque como esse dinheiro vai estar rendendo dividendos, rendendo um lucro do projeto, você receberá por isso, e como você também poderá então desenvolver outros negócios nos Estados Unidos, quem sabe você estará trazendo recursos de volta para o seu país natal, não é? O Brasil é um dos poucos países que não tem lista de espera
para se conseguir esse visto EB5. Países como a China, por exemplo, a Índia, 5 anos, a China chega a ser 10 anos de espera, porque muita gente quer, é um negócio muito interessante. E a gente vai falar muito em detalhes sobre isso agora. Por exemplo, imagina um caso, uma outra razão para você pensar nessa possibilidade de dividir os seus ovos em pelo menos 2 cestas. Brasil e Estados Unidos nesse caso em particular. Imagina, por exemplo, o que está acontecendo com os nossos amados vizinhos venezuelanos. Eu tenho amigos aqui nos Estados Unidos que vieram da Venezuela e mandam recursos para ajudar familiares, amigos na própria Venezuela que estão com um problema muito sério. Então o fato de ter essa dupla cidadania, de investir fora, de maneira alguma afeta o seu patriotismo. Pelo contrário, essas pessoas estão ajudando muito o país, a pátria amada, o país de origem, através desse programa. Para os Estados Unidos, que tem muito tipo de imigrante, muitos vistos diferentes, aqui as pessoas conseguem se tornar imigrantes por exemplo, asilo político ou de alguma outra perseguição, por exemplo, sexual, religiosa, etc. As pessoas conseguem também visto de trabalho. Se você tem uma profissão, uma carreira que não é muito popular aqui, que faltam pessoas para essa, o governo então, assim como o Brasil queria mão de obra para o café e outras coisas, você então recebe esse incentivo. Eu tenho amigos que se legalizaram por ser mestres de capoeira, uma coisa rara nos Estados Unidos, e algumas universidades queriam desenvolver essa analogia entre a manifestação africana nos Estados Unidos, que foi através da música jazz. Quem já foi em New Orleans, é maravilhoso o jazz americano, e no Brasil foi através dessa dança misturada com arte marcial. E aí quando você combina o jazz e a capoeira, muito interessante tudo isso. O meu amigo se legalizou através disso então, e eu conheço muitos outros casos diferentes. Esse que nós vamos falar hoje vai legalizar o investidor pelo dinheiro que ele investe nos Estados Unidos. Hoje em dia, estamos falando hoje em abril de 2019, a cota mínima ainda é $500 mil para regiões que têm um índice de desemprego um pouco maior e $1 milhão para qualquer região dos Estados Unidos. Esse investimento tem que ser feito com dinheiro claramente seu e honesto. Então esse dinheiro será investigado pelos Estados Unidos sobre a procedência. Por exemplo, se veio de uma herança, venda de um bem, de uma poupança que você acumula com o seu trabalho anualmente, não tem problema nenhum. Eles também investigarão para saber se você não faz parte de nenhum grupo terrorista. E grupo terrorista, as pessoas têm, às vezes, desculpa falar assim, no nosso querido Brasil, uma mentalidade de que muçulmano e terrorista são a mesma coisa. Não é verdade. O terrorismo na Irlanda, por exemplo, muito sério. Hoje em dia a gente não ouve muito a respeito, mas foi seríssimo. O terrorismo na Colômbia, da Farc, por exemplo, essas coisas. O Brasil já teve grupos terroristas no passado, durante aquela revolução, nos anos 60 e 70. Bom, o terrorismo, então, é investigado nesse sentido. Uma atividade política que pode gerar dano para pessoas inocentes, etc. Isso será investigado. São as duas condições: que o dinheiro seja realmente um dinheiro legítimo e que você não faça parte de nenhum grupo terrorista, um grupo de milícia, essas coisas. Fora isso, o processo é muito simples. Existem 2 maneiras. Uma, você pode começar o seu próprio negócio nos Estados Unidos. Isso é considerado um investimento ativo, onde você, por exemplo, vai abrir um hotel, você vai abrir um restaurante, ou você vai comprar um restaurante que estava quase quebrando e que tem lá, por exemplo, 10 funcionários que iriam perder o emprego, e você então chegando, esses 10 empregos permanecerão em existência. Veja que eu falei isso não por coincidência. 10 é um número-chave. Para cada investidor é preciso a manutenção ou a geração de 10 novos empregos por pelo menos 2 anos de duração. Muito importante. Uma vez que isso esteja estabelecido, aí então a sua aplicação é aceita,
Nisso eles estão investigando, como eu te falei, você e o seu dinheiro para ver que é tudo honesto e também para ver se o negócio aqui é legítimo e se realmente os 10 empregos irão ter essa garantia de pelo menos 2 anos. A partir daí você já recebe a sua residência provisória e mais 1 ano ela se torna uma residência permanente. Então esse EB5, Employment, quer dizer trabalho em inglês, Based, baseado, esse visto é baseado no trabalho que você gera. Esse era o investimento ativo. Você está tendo uma empresa aqui. Porém, esse é muito complicado. Geralmente, como você vai manusear ou gerenciar, administrar essa empresa, se você ainda não foi permitido ser residente aqui? Lembra que você aplicou. Você prepara, investe e aplica. E aí vai ser aceito ou não. Então isso é complicado. Agora você já comprou um negócio, imagina. E tocar um negócio quando você está dentro do negócio. Olha, eu sou goiano. Em Goiás a gente fala que o que engorda o porco é o olho do dono. Então olha o que acontece. Na verdade nasci em São Paulo, fui para Goiás com 3 anos. Então olha só. Se você não está aqui para olhar o seu negócio, tem uma boa chance de fracasso. E é um risco muito grande. A outra possibilidade, então, seria você ser um investidor passivo. Passivo, você não vai atuar diretamente em nada. Você entrega o dinheiro e espera receber o seu retorno no investimento e receber também o seu Green Card. Green Card é o nome que nós damos para a residência nos Estados Unidos. Tem o Green Card, não dá para traduzir bem isso, mas Green Card seria o cartão verde, vamos dizer assim. Que antigamente nem era verde, era cor-de-rosa. Agora até tem mais verde nele. Esse Green Card, então, seria a sua residência temporária e depois permanente. Bom, o investidor passivo, ele vai obter ações de uma empresa já em operação nos Estados Unidos. Então ele entra com o capital dele e em troca desse capital ele recebe a participação dele no investimento. É mais ou menos, é quase que se você fosse um banco emprestando dinheiro para esse projeto, vai receber o seu dinheiro de volta e vai receber então o lucro, os dividendos, seja como for. Existem várias maneiras diferentes de fazer isso. Eu, pessoalmente, tenho muito medo de investimento em empresas, em negócios. Porque a gente vê muito negócio que não vai para frente. Então eu prefiro investir em coisas mais sólidas. Por exemplo, num projeto imobiliário grande. Por quê? Porque o lote está ali, está pago, não é? A construção está aí, está paga. Tudo bem que o preço de mercado pode oscilar. Por acaso está numa fase muito boa e todos os índices pensam que nos próximos 5, 10 anos ainda vai estar bom. Mas nós sabemos que existem ciclos. Eu, com 22 anos de experiência no mercado financeiro e imobiliário dos Estados Unidos, tendo sido tudo o que você pensar nessa área, de funcionário, de dono do próprio banco e etc., ainda sou do ramo, é o que eu faço, não é? E eu já vi de tudo nesse ramo. Então, eu cheguei à conclusão que o mercado imobiliário, ainda que ele suba e baixe, ele volta rápido, como agora, por exemplo, que está muito bom. Porque, olha, no meu programa ao vivo na televisão, eu falava sempre assim: quem casa, quer casa. Quem separa, quer duas. Você já tem a sua casa, agora que tal uma casa na praia? Que tal um predinho de 3 andares para receber um aluguel? Todo mundo quer isso. Então, apesar de o risco sempre haver em todo e qualquer investimento, eu gosto muito desse investimento imobiliário, que pode retardar um pouco o retorno, mas que vem. Por quê? Porque as pessoas querem. É um item que todo mundo quer. Muito bem. Nós nos afiliamos a uma empresa muito sólida nos Estados Unidos, chamado NRIA, National Realty Investment Advisor. Em outras palavras, essa empresa é uma construtora muito sólida. Nos últimos 12 anos, 5.000 unidades
já nos projetos concluídos, nos projetos em andamento. 13 projetos muito bons acontecendo hoje. E a vantagem desses projetos de 30, 40, 60 milhões de dólares é que eles levam pelo menos 3 a 5 anos para serem concluídos. Você se lembra que o trabalho tem que ser 2 anos? Então precisa de muita mão de obra, num trabalho que não existia, porque ali era só um chão. Agora vai ter um edifício maravilhoso. E a NRA procura os melhores locais. Na Filadélfia, Miami, Flórida, New York, Brooklyn, aqui em New Jersey também, onde eu estou agora. Estamos falando do meu escritório. E onde tem a vista para Manhattan, uma ilha maravilhosa, que possivelmente vocês já até estiveram aqui. Então, esse tipo de projeto me agrada, que é um projeto muito sólido. Em espanhol, me fascina como eles chamam de imóveis. Eles dizem bienes raíces, ou seja, um bem que tem raiz. Muito legal. Nos Estados Unidos, a gente fala real estate, que é algo real. Real estate. No Brasil tá bom também que não se pode mover imóvel. Tá legal essa palavra imóvel. Eu gosto mais de bienes raíces para todos eles. Então essa é a ideia. Você iria investir 500 mil dólares, é o mínimo. Esses 500 mil dólares são mandados para o seu advogado. Antes de mandar o dinheiro, você recebe da nossa empresa 2 passagens aéreas para vir conhecer a empresa, vir conhecer os projetos e conhecer o seu advogado de imigração. Lembre-se que a nossa empresa está vendendo ações de um projeto. Isso faz com que nós sejamos auditados constantemente nos últimos 12 anos. O número de testemunhos é maravilhoso, os resultados fantásticos. E a gente trabalha com muito investimento de americanos. Mas essa oportunidade de capital estrangeiro é um incentivo ainda maior para a gente poder ter mais e maiores empreendimentos. Ao vir aqui, você terá todo o esclarecimento e se sentirá super seguro a respeito da nossa empresa, a respeito do sucesso da sua nova cidadania ou residência. E só então, quando você se sentir 100% seguro, é que você irá transferir o dinheiro para o seu advogado que você contratou aqui. Veja bem que esse dinheiro tem que sair de banco para banco. E uma vez que isso aconteça, então, a gente pode dar entrada à sua petição para a residência nos Estados Unidos. Todas as perguntas são muito bem-vindas. Você pode entrar em contato comigo pelo nosso site www.vistoinvestidor.com. Se você também der uma busca, Dr. Mortgage Explica, Mortgage, eu vou colocar embaixo no vídeo, você então terá acesso a todos os nossos outros vídeos e você terá acesso ao nosso e-mail, como entrar em contato conosco. Eu sou muito acessível. Gosto muito de falar da minha profissão. Estou esperando você.